receber o nosso querido Kleber Alves. Kleber, muito obrigada por estar aqui conosco hoje na ETESES. E pessoal, gente, muito obrigada a você aí na sala de aula, os nossos professores, o pessoal que está em casa também assistindo. É uma grande satisfação a gente poder trazer esse tema tão importante que é desafios do mercado de trabalho. Como conquistar, crescer e se comunicar na profissão. O Kleber Alves é empresário, administrador, profissional registrado aí no CRA, pós-graduado em Gestão Estratégica, Recursos Humanos e Psicologia Organizacional. 25 anos de experiência, não é para qualquer um, né, professor? Especialista em recrutamento e seleção, gente, olha que interessante. E apaixonado pelo estágio como ponto de partida da vida profissional. Isso é extremamente interessante, principalmente falando do curso técnico, né, professor? Fundador e diretor de negócios do Grupo Jobs, conselheiro de empresas, diretor de relações associado à ASES, coordenador da Câmara Temática de RH do CRA Espírito Santo, voluntário na diretoria de aprendizagem da ABRH Espírito Santo, associado à IBF Espírito Santo e à Rede Petro. Professor, seja muito bem-vindo à ETESES. Sei que, no fundo, o senhor é professor, empresário e um pouquinho de tudo, uma pessoa que influencia, que traz novidades, que fala um pouquinho do mercado, que conhece o mercado e vai saber tocar os nossos meninos e o nosso público para uma realidade importante que nós vivemos nesse momento. Seja bem-vindo à ETESES e uma ótima palestra. Muito obrigado. Obrigado, Sandra. Obrigado, ETESES, pelo convite, né? Realmente nós vamos tocar num assunto agora de extrema importância para quem está nos ouvindo. Obrigado pela apresentação, pela introdução. Agradecer o convite novamente, né, Daniela Calabres, que é professora e coordenadora de curso, e agradecer a Sandra, que é a mantenedora e diretora executiva da ETESES. E é uma honra estar abrindo o GEAI, Juntos para Educar, Aprender e Envolver. Gostei. Mas é uma honra estar aqui. Para a gente começar, primeiro eu gostaria de, como essa transmissão vai para o YouTube, eu gostaria de fazer minha autodescrição. Eu sou um homem de 1,87 m, tenho cabelos pretos, pele branca, estou vestindo uma calça verde, e uma camisa de manga comprida rosa. A gente estava aqui conversando antes de iniciar essa transmissão, eu e a Sandra, e a gente estava relembrando o início da nossa jornada profissional, porque 25 anos de jornada profissional é realmente bastante tempo, e a gente já pode falar que tem um quarto de século, né, de trabalho, de envolvimento profissional. E eu comecei muito cedo, comecei com 14 anos, foi o meu primeiro estágio, e na época foi um diálogo não muito prazeroso com os meus pais, porque eles queriam que eu somente estudasse, e algo dentro de mim falava, não, vai trabalhar. Eu queria comprar minhas coisas, a verdade era essa. Eu via meus amigos com tênis diferentes, e a velocidade de aquisição da minha família, de compras, era uma aquisição tradicional, era os presentes nas épocas festivas, e comprava-se as coisas de necessidade quando tinha necessidade. Então, aquele desejo adolescente de comprar um tênis, de comprar um videogame, naquela época me acendeu a chama de falar o seguinte: ok, já que você não quer me dar o que eu quero agora, eu vou buscar um trabalho que me remunere. Então, com 14 anos, eu fui estagiar. Só que, olhando para esse passado não tão distante, eu vejo uma certa beleza nesse trajeto, porque ao começar cedo, eu fui imediatamente colocado sob situações profissionais que me fizeram iniciar minha jornada profissional muito cedo. Então, quando eu fiz 21 anos,
eu já tinha pelo menos 7 anos de jornada profissional. Então eu tinha muito mais maturidade que os meus colegas que estavam iniciando na época. Então foi interessante reviver isso com a Sandra. A Sandra começou de uma outra forma, mas também com a mesma época. Porque é o seguinte, o tema da nossa conversa de hoje, que é desafios do mercado de trabalho, como conquistar, crescer e se comunicar na profissão, tem tudo a ver com essa jornada, né? A gente está vendo uma mudança forte do modo de trabalho no Brasil e no mundo, principalmente acelerado pós-pandemia. A forma de trabalhar mudou. Nós fomos forçados em 2020 a ir para o home office, a forma da gente entregar o trabalho, da gente se relacionar com as nossas atividades profissionais mudou radicalmente de lá para cá. E agora a gente está ainda vivendo consequências de todo esse processo, né? Então, não vou entrar em detalhes, porque o assunto vai ser abordado ao longo da nossa conversa aqui, tá? Mas a gente tem que imaginar o seguinte, a gente precisa de quebrar alguns paradigmas. A pandemia ficou para trás, o mundo é outro, a gente agora está no domínio da IA, a gente está no domínio existe alguns movimentos do mercado de trabalho, principalmente no Brasil, que a gente precisa estar atento. Então, qualquer paradigma que a gente tem que ser capaz de quebrar ele rapidamente. Então, a gente fala muito hoje em dia sobre geração Z, né? Geração Z não quer trabalhar, geração Z não quer saber de liderança, não quer ocupar cargo, quer começar a trabalhar mais tarde, quer viver de propósito, mas eu acho que a gente pode nos realocar em relação a esse tema. Eu tenho uma visão de que a geração Z ela não é frágil. Então vou repetir essa frase. Eu entendo que a geração Z ela não é frágil. O que está acontecendo é que ela se tornou mais intolerante à incoerência profissional. Então, aquilo que nós, com os 14, 15 anos e os meus 25 anos de jornada, o que eu suportava lá atrás, hoje a geração Z não suporta mais. E eu acho que essa que é o X da questão. Quando os profissionais, as mídias especializadas falam sobre que a geração Z está atrás de trabalhos que equilibrem a forma de trabalhar, que buscam propósito nas suas atividades, o que está por trás disso é que eles não têm tolerância à incoerência. Eu não vou ficar numa profissão que eu esteja fora do fit cultural da empresa, que o ambiente não seja salubre, que a atividade ela não seja desafiante, que eu não aprenda. Então, esse monte de não suporto isso, ele faz com que toda uma geração esteja pressionando as empresas a fazer adequações. Simples. Então, eu acho isso que existe uma beleza muito grande também nisso, porque nós suportamos pressões e suportamos situações na nossa vida profissional em que talvez hoje isso não esteja mais sendo coerente. Tanto que a nossa legislação brasileira entrou com a NR01, né, a parte educativa, mas começa a parte a parte de correção mesmo, multas e nas empresas já no ano que vem, porque a NR01 ela nada mais é do que também um reflexo, ela é uma resposta. O pós-pandemia teve um aumento muito grande de problemas de ordem de saúde mental e a legislação, o governo atento a isso, porque impactou na saúde pública, impactou na questão da produtividade nas empresas, então também teve um reflexo. Então ela vem para poder normatizar tudo aquilo que tem um viés de saúde mental. Então a NR01 ela é uma resposta. Então a geração Z ela não é frágil, ela só está mais intolerante à incoerência. O mercado, também um outro ponto interessante, que o mercado não está difícil. Eu gostaria de pegar esse ponto e trazer uma clareza para vocês. O Espírito Santo está crescendo acima da média nacional. O que isso representa? Representa que tem
muitas empresas vindo para o Espírito Santo, tem muitas empresas expandindo suas atividades, crescendo seus mercados, e isso exige mais profissionais. Quando você tem um desequilíbrio entre a demanda por vagas e a formação de pessoas para poder abastecer esse mercado, há um desequilíbrio. Então, quando você olha para o índice de, por exemplo, o Espírito Santo bateu 3,1 de desemprego. É o menor índice da série histórica. O que isso representa? Que tem muita vaga de emprego e pouca gente para poder ocupar. Então, quando a pessoa fala assim, mas o mercado está difícil. Não, o mercado está mais exigente porque precisa de preencher essas vagas. Tá? Então, eu acho que existe precisa de vocês terem um entendimento, principalmente vocês que são de uma escola de técnica, vocês estão com uma baita de uma oportunidade nas mãos. Como o mercado está crescendo acima da média, o mercado do Espírito Santo está crescendo acima da média do país, isso quer dizer que existem muitas boas oportunidades para aqueles que estão comprometidos em buscar ou se adequar e conseguir preencher uma vaga de trabalho. Eu, como proprietário de uma agência de emprego de estágio, eu vivo isso todos os dias. O que as empresas reclamam, muitas vezes está ligado mais à questão do comportamento, da atitude, do que na parte técnica. A porta de entrada para as empresas, ela está muito grande. As empresas elas estão permitindo que pessoas sem experiência entrem para que elas possam depois capacitá-las. Por quê? A gente não está conseguindo encontrar as pessoas capacitadas completamente em todas as hard skills necessárias, então as empresas estão dando mais oportunidades a essas pessoas. Tá? Eu acho que é importante que a gente acabe com a narrativa, principalmente no nosso mercado, vamos falar do Espírito Santo, de que não tem emprego, ou de que as oportunidades não existem porque está difícil de entrar. Eu discordo completamente, eu tenho muitos números para poder mostrar para vocês de que isso não é verdade. A questão toda você precisa de buscar. O que eu vejo você marca a entrevista com 10 candidatos, vai 1, vai 2. Poxa, por que o restante não foi? Se tem oportunidade. Por que está acontecendo isso? De um lado, pode ser uma questão comportamental, talvez exista uma certa, como é que eu posso dizer, uma falta de estímulo, uma falta de vontade de ir atrás, de buscar. E do outro lado, logicamente, que está tendo uma absorção muito grande de candidatos. Então acaba que, mas as empresas estão reclamando de que não tem candidato, os candidatos não comparecem. Então a gente precisa de mudar essa narrativa aqui dentro, tá? Realmente o mercado mudou demais. A gente tem uma forma nova de trabalhar. Quando a gente fala de gig economy, o que é o gig economy? São as economias alternativas. Você tem a uberização, você tem o iFood, você tem o dropshipping, você tem os e-commerces. Existem muitas outras formas de trabalho que não somente a tradicional que a gente conhece, que é na indústria, no comércio, no serviço. Então, existe uma mudança muito forte nessa forma de trabalho. Então, quando as empresas elas reclamam de que não tem mão de obra, não é porque não tem mão de obra, é porque a grande parte dessa massa de trabalhadores migrou para outros tipos de economias, que também remuneram, que pagam bem, e até mesmo a pejotização, a promoção do governo nos últimos anos a respeito do MEI, fez com que muitas pessoas migrassem e abrissem seus MEI, né, seu PJ. E então, isso tudo mostra que existem oportunidades para quem quer ainda trabalhar no mercado tradicional. Então, se você tem toda uma massa de trabalhadores que vão para essas economias alternativas, essa economia tradicional, e aí é um ponto importante para vocês entenderem que existe uma grande oportunidade, essa economia tradicional ela não acabou, ela continua. Os hospitais continuam a contratar, as escolas continuam a contratar, a indústria continua a contratar, o serviço público continua a contratar. Então, todas essas empresas que fazem parte de uma economia tradicional, elas estão ávidas e necessitadas de pessoas capazes de ocupar os postos de trabalho.
Então, olha que interessante, você tem 100 milhões de trabalhadores no Brasil. 100 milhões, hoje, de 210 milhões de pessoas, tem mais ou menos 100 milhões, fazendo o número exato. 100 milhões de pessoas que estão aptas economicamente. Metade dessas estão ou em programas assistenciais do governo, ou estão em economias alternativas, que eu falei, Uber, MEI, está empreendendo, está trabalhando com entrega, e existe os outros 50% que fazem parte das economias tradicionais, que sempre existiu e sempre vai existir. Eu acho que isso, na minha leitura de mercado, enquanto profissional, é uma baita de uma oportunidade. Agora, vamos lá. Como que eu consigo ter acesso a esse processo? Eu acho que o grande desafio do nosso tema de hoje, que é como conquistar, crescer e se comunicar na profissão, começa agora. Eu falei, as empresas estão abrindo as vagas e as pessoas não estão indo. Esse já é um ponto. Se permitir a oportunidade, para mim, talvez seja um dos pontos de partida dessa conversa toda. Porque o que eu vejo é que as pessoas não estão se permitindo as oportunidades. Então, simplesmente é o fato de você ir, conhecer, conversar, entender aquela vaga que você foi convidado para uma entrevista, já é um baita de um ponto de partida. Porque eu acho que atrás de uma conversa existe uma oportunidade. Ou melhor, atrás de qualquer conversa existem grandes oportunidades. Nem sempre o diploma ele é mandatório mais. Tá? Então, a ETESES ela vai te entregar conhecimento técnico qualificado para você ter as hard skills necessárias para você poder ocupar as posições, mas não é mais mandatório. Mandatório é que você tenha a disposição, o comprometimento, a vontade de fazer, porque lá dentro das empresas eles vão naturalmente te capacitando para que você ocupe as vagas. Como eu falei, existe um déficit de trabalhadores no mercado tradicional. Se você quiser ir para o mercado alternativo, está à disposição. Pode ir, virar Uber, virar entregador do Uber Eats, do iFood, alugar uma moto, comprar uma banquinha de churrasco, não tem problema nenhum, está tudo certo. Quiser vender alguma coisa na internet, virar digital influencer, gente, está tudo certo. Tudo isso vai exigir qualificação também. Mas vamos voltar para o nosso mercado aqui, que é o mercado tradicional. Então, eu acho que a grande X da questão, como é que é o nome do professor que veio aqui antes na sala? Gilcimar. Ele é um professor que ele dá curso de oratória também. Então, eu estava conversando com ele aqui antes de começar a transmissão e a gente chegou num ponto. A comunicação, ela deixou de ser algo, uma skill complementar, mas ela virou uma moeda de troca. As pessoas que sabem se comunicar hoje, elas têm muito mais chance. Sempre tiveram, mas ainda mais hoje, em que depois voltamos à NR01, existe uma série de pessoas que estão com a saúde mental fragilizada. Aqueles que conseguem se comunicar, eles têm uma posição muito melhor avaliada, muito mais chances do que aqueles que não sabem se comunicar. Então, independente do cargo que você for ocupar, independente do caminho que você for seguir, a comunicação ela virou, hoje no nosso mercado, eu sou um influencer da minha empresa, no meu Instagram, eu não gostava de fazer, mas agora eu entendi que a moeda de troca, a moeda principal hoje é a comunicação, então eu tive que me tornar um influenciador da minha empresa para conseguir vender. E isso vai acontecer com vocês enquanto carreira. Você é o produto principal. Se você pensar em você como uma empresa, como um intraempreendedor ou como um empreendedor, a comunicação, ou seja, a sua capacidade de se comunicar com o mercado, a sua capacidade de vender aquilo que você sabe, o seu conhecimento, ele vai ser primordial. Então já guarda isso aí do lado esquerdo aqui do coração, de que a comunicação ela virou moeda essencial. Por quê? Em tempos de economia de atenção, quanto mais você se sobressair da multidão
eu vou brincar agora dos influencers, né? Aquele que consegue se comunicar melhor, ele tem mais seguidores. Isso dentro das empresas é a mesma coisa. Aquele que tem a capacidade de se comunicar melhor, de se relacionar melhor, ele acaba se sobressaindo em relação aos colegas de trabalho. Então a comunicação é extremamente necessária, porque a atenção é escassa e se você entregar um pouquinho mais de comunicação, você vai ser melhor visto. Outro ponto que eu acho que é interessante também é a questão de resultado. Entregar resultado, entregar produtividade, ele não é romantismo, isso é uma realidade. Tá? A necessidade de você entregar aquilo que você foi contratado para poder fazer, ele é inegociável. Tá? Eu brinco que em uma palestra que eu dou, eu falo para empresários, eu falo que o funcionário ideal não é mais o que entrega 150%, é aquele que entrega 100%. Se você entregar plenamente aquilo pelo qual você foi contratado, você já está se sobressaindo, porque tem muita gente que está entregando menos por uma série de questões, né? Tem um termo que é chamado de quiet quitting, que é a demissão silenciosa, que a pessoa fica sentada na cadeira do emprego com vontade de ir embora, mas fica lá parada, ocupando aquela posição. Então, se você consegue entender que a atenção é escassa, que a comunicação é moeda de troca e que resultado ele é o mínimo o que é necessário para você poder evoluir na carreira, as pessoas vão te notar. E realmente é uma realidade, né? Outro ponto interessante, as empresas elas buscam pessoas que sejam autônomas. As pessoas que aprendam rápido e que sejam autônomas. Não tem problema nenhum de perguntar. Eu estou com dúvida, eu não sei como faz. Mas que você pergunte uma vez, 2 vezes no máximo, porque as empresas elas estão procurando pessoas que tenham autonomia. Pessoas que são capazes de realmente tomar suas decisões e serem autônomas. Isso é muito interessante. Então, hoje em dia, soft skills, e eu só falei de soft skills até agora, os soft skills viraram power skills. Por quê? Em época que tem muitas pessoas que não estão comprometidas, que estão silenciosamente demitidas em suas posições de trabalho, aquilo que você consegue entregar de autonomia, de comunicação, de resultado, ele vira um diferencial enorme na sua carreira. Eu brinco que para os estagiários, os estudantes que a gente trabalha lá na agência, se você conseguir entregar 1% a mais do que o restante, você já está fazendo um diferencial enorme. Eu vejo isso, é ruim, mas eu vejo isso como uma oportunidade. É uma realidade posta de 2025, então é um alerta que eu faço para vocês. Fazer um pouquinho a mais do que aquilo que você foi contratado, ele é muito bem visto. É o que a gente chama de uma entrega a mais. Eu sou uma pessoa do administrativo, sei que eu tenho que o meu chefe tem uma reunião às 9 da manhã, e aí o meu chefe chega às 9 da manhã, tem que abrir a sala, ligar o ar-condicionado, ligar o projetor, arrumar as cadeiras. Qual que é a entrega adicional? Eu chego 20 minutos antes, 15 minutos antes, ligo tudo, deixo tudo ligado. Quando o meu chefe chegar, está pronto para a reunião dele. Isso parece bobagem, mas é a mesma coisa de você ver o papel no chão e colocar na lixeira, é de você ver a luz acesa e apagar. Parece que é bobeira, mas isso se chama entrega adicional. E as pessoas notam essas entregas adicionais. Lá na roça, a gente chamava isso de educação. Né? Pessoas educadas, elas apagavam as luzes antes de sair, desligavam o ar-condicionado, limpavam o lixo, e parece que isso meio que se perdeu, essas tradições e esse modo de vida mais simples. E a gente está tentando recuperar isso hoje. Então, se atenta a isso. Educação virou diferencial competitivo. Eu vou repetir. Educação virou diferencial competitivo. Olhar no olho, falar obrigado, falar até já, já virou diferencial. É uma realidade posta, vamos usar isso estrategicamente na nossa carreira. Tá? Quem não sabe se comunicar, vira mão de obra. Tá? Quem não sabe se comunicar, vira mão de obra. Quem sabe, vira ativo estratégico. Então, vou repetir a frase para vocês anotarem aí. Anotem, por favor. Quem não sabe se comunicar, vira mão de obra. Quem sabe, vira ativo estratégico.
resume essa parte da minha fala. Então, observem como que a comunicação ela é importante demais. Eu queria abordar um pouco sobre a questão da geração Z e tentar trazer um outro olhar sobre essa geração, que é uma geração que está no meio ali. Tem gente chegando no mercado de trabalho e já tem gente que está no início da carreira profissional. Então, é uma turma, é uma geração que precisa de muito suporte, muito acolhimento, muita conversa. E eu queria trazer 3 ruídos que paralisam a geração Z e que destrói a carreira dessa geração. Tá? Então, primeiro ruído que você precisa de abafar se chama expectativa instantânea. Eu quero para amanhã. Turma, não existe isso. Esquece. Expectativa instantânea destrói a sua carreira. Se você achar que vai entrar na empresa hoje, vai sentar na cadeira do diretor amanhã, esquece. Não existe isso. Em nenhum lugar do mundo não existe. Mesmo quem joga na Mega Sena vai ter que concorrer com 65 milhões de possibilidades para poder ganhar a Mega Sena. Nas empresas a mesma coisa. O cargo do diretor, o cargo do gerente, ele se conquista com tempo. Tempo, entrega de resultados, com muita capacidade de comunicação, negociação. Então, é o tempo que vai fazer com que essas conquistas se materializem. Então, o primeiro ruído que eu queria que vocês tirassem da cabeça é a expectativa instantânea. Não pode querer significado sem entregar consistência. Tá? Então, você tem que entregar consistência para que você seja notado minimamente. Outra coisa é querer ser promovido sem volume de entrega. Achar que está em 4 meses na empresa, fez o básico e já bater na porta do chefe pedindo promoção, pedindo aumento de salário, isso também não é nem um pouquinho bem visto, e a gente tem notado muitos comportamentos desse no mercado de trabalho hoje. Ou seja, parece que existe uma falta de consciência, um descasamento entre expectativa e realidade de algumas pessoas, em que a gente sempre que a gente tem oportunidade, principalmente eu tenho oportunidade de falar para qualquer público, eu falo sobre essa questão da expectativa instantânea. Tá? Para você poder ter resultado, volto na minha fala, você precisa de entregar consistência, você precisa de entregar números, você precisa de entregar comprometimento, você precisa de entregar, às vezes, um over-delivery, né? Uma entrega a mais que você precisa fazer para você ser notado e aí sim ter a possibilidade de qualquer tipo de ascensão rápida. A ascensão rápida ela vai exigir muito mais comprometimento, esforço, suporte à pressão do que uma pessoa que não quer carreira rápida. Então, se você quer crescer rápido na carreira, entenda, você vai ter que ter realmente um suporte à pressão muito grande, vai ter que entregar uma inteligência superior, resultados acima da média, ter uma comunicação superior. Então, aí sim você tem a mínima possibilidade de ter uma ascensão mais rápida na carreira. O segundo ruído que eu queria que vocês tirassem da lista de vocês se chama comunicação disfuncional. O que significa uma comunicação disfuncional? Você exige um tratamento como sênior e você se comporta como um júnior. Olha que interessante. Eu exijo ser tratado como um sênior, mas eu entrego um comportamento notado como júnior. Logicamente que essa fórmula não vai dar certo. Outra parte dessa comunicação disfuncional tem a ver com a capacidade cognitiva. As pessoas falam comigo e eu não entendo. Ela fala de novo, eu tenho dificuldade de entender. Se isso acontecer, existe uma dificuldade cognitiva e aí tem que buscar tratamento, não tem jeito, tá? Porque pode ter algum problema neurológico realmente em curso. Eu tenho opinião. É fantástico isso. Geração Z é uma tal de eu tenho opinião, mas não tem embasamento literário, não tem experiência de vida para ter opinião. Um ponto de vista, enfim. Na internet, as vozes elas são muito rasas. Você pode falar o que você quiser, sem que a pessoa identifique quem você é ou que contraponha você. Mas na vida real, se eu discordar da Sandra, a Sandra com toda a formação dela, ela vai contra-argumentar
comigo e eu vou ter que ser capaz de sustentar a minha argumentação. Isso na vida profissional, na carreira, isso vai acontecer inúmeras vezes. Por um chefe que está te testando, por um colega que tem um certo ciúme de você, você chegou agora na área e aí essa pessoa vai te testar. Então, essa capacidade da gente sustentar a argumentação, de ter cuidado com as opiniões que nós emitimos, porque em época de câmera ligada o tempo inteiro, se você falar um pouco mais alto, alguém já liga uma câmera para poder saber a reação para jogar na internet. A gente tem que tomar cuidado com quem a gente fala, o que a gente fala e o tom que a gente coloca nessa questão. Né? Eu acho que tem que tomar muito, muito cuidado, porque uma opinião mal dada pode destruir sua carreira. E aí você, como você é o seu produto, você tem que conservar o seu produto, tem que fazer com que esse produto, que é você mesmo, se valorize. Então tem que tomar cuidado. Não quer dizer que você não tem opinião, mas que quando você a emiti-la, você faça com embasamento. Eu sou um partidário, eu sou um defensor de que tem que ter verdade em tudo que a gente diz. Então, minha esposa, por exemplo, é uma jornalista. O jornalista, para poder levar uma opinião para o público, para um jornal, para uma revista, para um site, ele faz todo uma pesquisa. Ele sim faz o embasamento dos fatos para poder sim construir o texto e levar para o público. Eu parto do mesmo princípio. Então, eu só posso falar alguma coisa que eu conheço, que eu já vivi, que eu tenha total consciência para que isso não volte contra mim. Como eu falei, na época de celular na mão, qualquer opinião que você dê, qualquer chilique que você dê no local público, isso pode virar uma bela de um viral que pode arrebentar a sua carreira. E mais do que isso, vocês em breve, alguns de vocês já estão estagiando, estão trabalhando, vocês representam empresas, vocês representam marcas. Então a gente tem que redobrar o cuidado com isso, porque alguns comportamentos com a marca da empresa, isso pode gerar um problema para vocês, né? E eu incluo no contexto desse alerta a comunicação pelo WhatsApp. Não quer dizer que você está se comunicando pelo WhatsApp que você não tem que ter lisura, que o seu português não tem que estar correto, que você não tem que trabalhar com a verdade. Vou responder alguém em caixa alta, pode parecer para o outro que isso é um grito, é uma fala mais alta. Então tem que tomar cuidado até como o outro interpreta aquilo que você comunica. E o terceiro ruído é a desconexão com o negócio. E aí a gente entra na questão do propósito da geração Z. Entender como que essa cadeira que você vai sentar, ou que você está sentando, quanto que ela vale, é extremamente importante, porque isso traz a consciência sobre quem você é e o momento que você está vivendo. Eu estava mais cedo numa palestra para estudantes da rede pública, e na hora que eu saí, um dos estudantes me abordou e perguntou. Eu não era o palestrante principal, tinha uma outra profissional, uma outra colega lá fazendo a palestra dela, e ele me fez as perguntas que ele fez, seu palestrante, ele me fez. E ele falou assim: Kleber, hoje, o que você considera mais importante, ou os itens que você considera mais importante na construção de uma carreira? E aí eu falei: olha, para mim, um dos itens mais importantes da carreira chama-se planejamento, autoconsciência e desenvolvimento. Então, vou repetir: planejamento, consciência e autodesenvolvimento. Por que planejamento? Porque é necessário que você planeje sua carreira. Você, quando vai viajar, você não planeja a viagem? Você não vê o preço da passagem, do hotel, do ônibus, enfim, não guarda o dinheiro para poder gastar com alimentação? A carreira é a mesma coisa, gente. Ela exige planejamento. É necessário que você tenha consciência de quem você é, aonde que você quer chegar, como você vai chegar, quanto isso vai custar, quais são os recursos que eu preciso chegar, quem eu preciso acessar para chegar. Então isso tudo exige planejamento. Então planejamento, consciência sobre a carreira e desenvolvimento. Por que desenvolvimento? Porque na hora que você faz o planejamento, você ganha consciência sobre quem você é. Você vai falar: poxa, tem algumas lacunas que eu preciso fechar aqui, tem algumas
soft skills que eu preciso desenvolver e eu vou atrás desse desenvolvimento. Então é necessário que você entenda esses três pontos para que você consiga ter uma rápida evolução na carreira. É entender quanto custa você dentro de uma empresa. Eu vou dar um exemplo muito simples. Eu conheci uma pessoa que fez um curso técnico de administração e ela estava trabalhando na recepção de uma clínica. E aí eu estava na clínica e eu adoro conversar com as pessoas, eu sempre pergunto sobre elas, se elas gostam de trabalhar lá, o que elas acham, qual curso está fazendo, tal. E aí eu perguntei para ela assim, mas qual que é o seu objetivo em estar aqui? E ela falou comigo assim, eu achei muito, muito interessante isso. Ela falou assim, dentro do meu planejamento, ela já começou desse jeito, dentro do meu planejamento de carreira, essa posição é uma posição temporária. A minha chefe sabe disso. Eu preciso dessa posição aqui para poder pagar a minha faculdade para que eu consiga chegar aonde que eu quero, que é ser uma profissional de finanças. Olha que interessante. A clareza, o planejamento, a consciência desse processo e o desenvolvimento. Porque se ela está falando comigo daquele jeito, ela já deve ter feito algum curso de desenvolvimento pessoal, de oratória, enfim. Eu acho que é a grande questão. E é notório quando você conversa com uma pessoa, com um profissional, que ele tem clareza sobre a carreira dele. É notório. Na mesma hora você sente que essa pessoa sabe do que está falando. Então, quem entende o jogo, quem não entende o jogo vira peça. Quem entende o jogo vira jogador. Olha que interessante. Quem não entende o jogo, ou seja, que não tem planejamento, não tem consciência e não tem desenvolvimento, não quer saber desse negócio de autoajuda. Autoajuda é para gente boba. Não tem nada de bobo. Quem trabalha desenvolvimento pessoal é altamente estratégico hoje. Como eu falei, se você entende soft skills, você vai ter power skills daqui a pouco. Então, quem não entende o jogo é peça, vira peça. Agora, quem entende vira jogador. Tá? Então, só recapitulando aqui os 3 ruídos da geração Z: expectativa instantânea, quero para amanhã; comunicação disfuncional, não saber o que está falando; e desconexão com o negócio. Eu não entendo a minha carreira, eu não entendo o que essa empresa faz, o que eu estou fazendo aqui. É necessário vocês entenderem. Como é que nós estamos de tempo aí? Já correu 40 minutos? Uau! Então vou fazer um fechamento rápido aqui para que a gente possa abrir para perguntas. Tem perguntas? Ainda não? Turma, vou provocar vocês a fazerem perguntas. Estou aqui para poder responder. É um momento de troca, por mais que a gente esteja distantes, né, no presencial, mas eu gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre isso que eu estou falando até agora. Tá? E aí, pode transmitir? Eles não estão ouvindo a pergunta? Ok. Ok, professor, a Sandra está avisando que você pode transmitir a pergunta dos alunos, tá? Transmite a pergunta aí que a gente recebe aqui e eu respondo. Eu queria fazer um checklist rápido aí, anotem o checklist. Ele tem 7 itens. Eu vou falar devagar para que vocês possam anotar. Checklist prático para entregar valor na sua carreira. O primeiro item: entenda a dor do seu cliente. Quem que é seu cliente? É seu chefe, é seu empregador, é a pessoa que é o seu superior. E aí, para você entender a dor dela, vá lá e pergunte. Chefe, gestor, líder, o que você quer de mim? O que você quer que eu entregue? O que você espera que a forma como eu me comporte? Vai lá e pergunte para ele, porque ele vai falar as expectativas dele. Segundo, entregue antes de pedir. Todos nós temos a sagacidade e a capacidade de entender o que pode ser entregue antes que a pessoa peça. Tá? Terceiro, construa repertório. Como é que é construir repertório?
Ninguém escala uma montanha sem equipamento, gente. E hoje na carreira da gente, as soft skills e as hard skills são os nossos equipamentos. É a nossa capacidade. Se você faz um curso de administração, conheça as ferramentas de administração. Se você faz um curso de enfermagem, conheça as técnicas e as ferramentas. Então, construa repertório. 4, tenha um portfólio profissional. Aí, entender que rede social também é vitrine. Instagram pode ser estratégico, o LinkedIn ainda mais. LinkedIn não é álbum de fotos e não é rede social para poder você postar foto de final de semana. A rede profissional, LinkedIn, é onde você vai falar sobre a sua profissão. Eu provoco vocês a terem uma conta no LinkedIn. Se vocês quiserem me seguir, Kleber Alves, aguardo aí novas conexões. Item 5, apareça aonde o jogo acontece. Procure as entidades de classe da sua profissão. Eu sou administrador, então onde que eu convivo? Muito no Conselho Regional de Administração. É onde eu sou registrado, é onde eu faço as palestras, é onde eu tenho contato com os atuais e futuros profissionais. Então, vá para as suas entidades de classe. O network é estratégico, gente. Comunique processo, nunca desculpas. Na hora de você comunicar, comunique aquilo que você conquistou, aquilo que você fez, sem desculpas. Tá? Porque eu acordei atrasado, porque o ônibus quebrou, porque isso não existe. Você tem que entregar resultado e comunicar esse resultado. Lembra da história? A galinha vende mais ovo porque canta mais do que o pato. Então, aprenda a vender aquilo que você faz. E o item 7, seja ensinável. Humildade técnica é diferencial. Nunca, eu tenho 48 anos, 25 anos de carreira e eu sempre digo em qualquer lugar que eu estou, se eu estou num cliente de alto padrão, eu estou num cliente pequeno, eu sempre me coloco numa posição de aprendiz. Porque a vida ela é tanta informação, a IA chegou agora em 2023 e a gente está sendo atropelado pela IA, e a gente precisa entender o contexto do mundo. Então, sempre se coloca na cadeira de aprendiz, porque quem se coloca na cadeira de que sabe tudo, as pessoas se afastam. As pessoas não querem um sabichão ou uma sabichona do lado, porque não, já sei, isso aí eu já vi. Seja ensinável. Eu acho que essas são 7 dicas de ouro que eu deixo para vocês fazerem uma reflexão, mas coloquem em prática principalmente. Já temos perguntas? Ainda não? Ok, eu vou tocando aqui então enquanto não chega a pergunta. Tudo bem, turma? Vamos lá. Vou falar rapidamente como que no meu ponto de vista, como é que uma pessoa cresce na profissão. Uma pessoa que tem humildade com lógica. Olha o que eu acabei de falar. Uma pessoa que tem humildade, mas tem lógica nessa humildade. Tá? Uma pessoa que consegue resolver problemas, uma pessoa que consegue gerar previsibilidade, ou seja, aquela pessoa que é indecifrável, sabe aquela pessoa que você não consegue fazer uma leitura muito boa? Que você convive com ela, mas você fala assim, cara, não entendo aquela pessoa, o comportamento, ela altera o humor dela. São pessoas indecifráveis, essas pessoas elas não são confiáveis. Então, uma relação de trabalho, uma relação profissional, ela precisa que os profissionais, mesmo que em níveis hierárquicos diferentes, eles gerem confiança entre si. Então, seja previsível, deixe traços de previsibilidade, de confiabilidade para quem trabalha com você. Tá? Cria ativos. Criar ativos na profissão quer dizer você fazer amigos, bons aliados, de você entregar bons projetos, ser uma pessoa produtiva, uma pessoa que não falta. Isso é criar ativo. Por quê? O ativo, ele multiplica. É igual uma renda fixa no banco. Se você coloca lá uma renda fixa que vai gerar X% acima da inflação ao longo de 10 anos, você está criando ativo. E na sua carreira é a mesma coisa. Então, se você cria ativo, você vai empilhando qualificação. Esse empilhamento de qualificação no tempo, ele rentabiliza melhor você. Vou falar dessa maneira porque é um jargão financeiro. Olha que interessante. À medida que a carreira ela vai evoluindo, eu vou criando ativos e esses ativos eles vão se valorizando.
e eles vão me remunerando melhor no tempo. Então, quando você vê uma pessoa de sucesso que ganha muito dinheiro, é porque ela fez o empilhamento de ativos. Mesmo, e isso é interessante, mesmo um digital influencer, olha que interessante, um digital influencer que tem lá 1 milhão de seguidores, vocês acham que essa pessoa chegou lá por sorte? A pessoa é incompetente? Ou a pessoa... Não, gente. A maioria dos influencers que eu conheço são pessoas que entendem de tecnologia, que souberam cultivar relacionamentos ao longo da carreira, que entendem de finanças, que entendem do jurídico. Então, é uma série de qualificações e de empilhamento de ativos que ele foi fazendo ao longo da carreira. Até mesmo a questão do número de seguidores. Tinha 10 mil, tinha 100 mil, foi para 500 mil, para 1 milhão. Então, esse empilhamento de ativos na carreira de vocês é extremamente interessante. E siga seu líder. Ele não está sentado na cadeira de liderança à toa. Ele pode não ser uma pessoa que você não se dá muito bem, mas qualificação ele tem. Então é importante que você se aproxime, aprenda, observe, verifique no que a pessoa é boa e replique isso. Tenha essa capacidade de sentar na cadeira de aprendiz, olhar e fazer com que aquele relacionamento profissional ele gere um ativo para você. Tá? Então, é isso. Normalmente, uma pessoa de 2 a 5 anos de profissão, ela está ainda em desenvolvimento. Quando a pessoa ela vai de 2 a 5 anos, ela gera autonomia. E quando ela está com mais de 5 anos, ela é uma pessoa mais preparada. Tá? Opa, chegou pergunta. Vamos lá. Assim que eu gosto. Perguntas. Qual é o momento de um profissional parar de se qualificar na vida? Nunca. Qual é o momento que um profissional deve parar de se qualificar na vida? Nunca. Nunca, porque vou trazer uma frase sábia da minha mãe, e ela fala o seguinte: vivendo, aprendendo, morrendo e nada sabendo. Então, a gente não pode parar de aprender nunca. Tem uma outra. Como turbinar o currículo, e principalmente quando não tem experiência? Legal, essa é como turbinar o currículo e como você ganhar experiência. Gente, trabalho voluntário é sempre um bom caminho. Parece que é besteira, mas não é não. Porque se você se voluntariar para ajudar, mesmo que seja a casa de idosos, uma creche, você vai ser exposto a situações de administração, de saúde, de gerenciamento, de relações pessoais. Então, se você não tem experiência nenhuma, se oferece como voluntário para trabalhar no local, para poder fazer algo, eu tenho certeza que aquilo ali vai te enriquecer. Fazer cursos também é uma outra forma. Tem a plataforma aberta do governo estadual, que você pode usar para poder fazer cursos de graça, são formações boas, então curso e voluntariado é uma boa. Inclusive, comunicamos que a ETES tem parceria hoje com a Escola Avançada do Governo Federal. Sandra está falando que a ETESES tem parceria com a Escola Avançada de Formação do Governo Federal, do Governo Estadual, e que em breve vocês vão saber disso. Mais alguma? Não. Tempo esgotado? Gente, obrigado. Tá? Vocês me encontram nas redes sociais, Kleber Alves, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Carreira é um processo de construção. E nada melhor do que contar com profissionais experientes para poder fazer com que isso seja melhor aproveitado. Tá? Eu desejo sorte para vocês, batalhem em torno do sonho de vocês, busquem incansavelmente o conhecimento, tenham paz de espírito para poder conseguir atingir os objetivos, e eu desejo muita sorte para vocês. A turma 22 de Radiologia te parabeniza. Obrigado, Radiologia. Obrigado, professores. Show de bola. Beijo para vocês.